Hoje a gente vai falar sobre a importância dos 3 primeiros anos da criança. E eu falei que eu deixei uma enquete lá no meu Stories, e essa foi o mais votado, que lá na enquete estava se vocês queriam que eu falasse sobre disciplina positiva, ou se vocês queriam que eu falasse sobre a importância dos 3 primeiros anos, e vocês votaram nos 3 primeiros anos, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi, gente! Oi, Shirlene! Oi, Babies Fan! Tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos 3 primeiros anos da criança. Oi, Isabela! Oi! O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque às vezes, como tá chovendo aqui, eu não sei. Oi, Jonathan! Eu não sei se tá bom, se tá ruim. Se der pra me ouvir direito, coloca um joinha aí pra mim, pra eu saber se tá me ouvindo direito. Oi, Rê! Oi, Patrícia! Tudo bom, gente? Tá dando pra ouvir então? Tá tudo certo? Porque aqui em casa tá chovendo, eu não sei se o som tá bom. Eu espero que esteja. Oi, Shirlene. Que bom, Isabela. Então tá dando pra ouvir. A Isabela me deu um joinha, quer dizer que tá todo mundo me ouvindo. Que bom. Obrigada pelo feedback, Shirlene. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos 3 primeiros anos da criança. Vocês que votaram nesse tema, eu deixei a enquete lá no meu Stories e vocês votaram sobre a importância dos 3 primeiros anos da criança, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os 3 primeiros anos da criança, eles são cruciais no desenvolvimento da criança. É quando a criança, ela desenvolve um apego seguro forte com os pais, ela forma a personalidade dela. Essas relações que desenvolve nos primeiros 3 anos das crianças são a base de todas as relações que a criança vai vivenciar futuramente, quando ela for adulta, na fase adulta e quando ela for mais velha. Então, os 3 primeiros anos da criança, eles têm uma importância fundamental, porque na primeira infância, assim, começando na gestação e na primeira infância, que vai de 0 até 6 anos, que se estabelece a base do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial da criança. Então, nesses 3 primeiros anos que a gente tem que dar condições para os nossos filhos, oferecer as condições para que ele se torne um adulto capaz, para que ele se torne um adulto com boas habilidades sociais, com boas habilidades emocionais e que ele seja capaz de conduzir a sua vida com autonomia e prosperidade. Eu separei aqui para vocês, quando eu estava estudando esse tema hoje à tarde, eu separei aqui para vocês terem noção de como esses 3 primeiros anos são importantes para a criança, de como esses 3 primeiros anos a criança tem que se desenvolver, a criança tem que se descobrir, a criança tem que se superar, porque às vezes a gente olha o bebezinho e pensa assim, aprendeu a falar, aprendeu a andar, que legal, é legal, mas a gente não tem a noção do que está acontecendo no mundo da criança. Então eu separei aqui para vocês umas coisinhas para vocês terem noção do tanto que a criança aprende e se desenvolve nos 3 primeiros anos, do tanto que para elas também não é fácil estar ali se desenvolvendo, não é fácil estar ali crescendo. Olha só, o que acontece no primeiro ano de vida de uma criança, de um bebê, entre os 0 e os 12 meses. O bebê, ele faz para sentado, ele começa a caminhar com os próprios pés, ele começa a deixar de só ingerir líquido, que é mamar, né, a chupeta, ou então leite, enfim, ele passa a deixar de só mamar para começar a comer alimento sólido, para começar a ter que aprender a mastigar, ter que aprender a mexer com a boca. Ele nasce, quando sai da barriguinha da mamãe, ele nasce bem reguladinho. Buenas noches, really positive, buenas noches. Quando ele sai da barriga da mamãe, ele sai com o sono todo desregulado, porque ele está acostumado a dormir na barriga da mãe de um jeito. Então ele passa aos poucos a ter que se acostumar com o sono fora da barriga e tendo que ter períodos de sono cada vez maiores e tudo, ritmos mais prolongados de sono. A comunicação, ele começa a aprender a se comunicar, ele começa a aprender a falar, ele começa a aprender a balbuciar, ele começa a aprender que apesar do choro ser a forma que ele se comunica, ele tem outras formas de comunicação, ele pode se comunicar de outras formas também. Ele começa a entender que o mundo dele não é só ele e a mamãe, que o mundo dele é ele, a mamãe, o papai, o cuidador, a vovó, enfim, outras pessoas. Ele começa a aprender outras pessoas que também amam, que também estão ali. Ou seja, o primeiro ano de vida do bebê é um aprendizado, um mundo de coisas diferentes o tempo todo, aprendendo, vivendo, vivenciando, enfim. Muita coisa para o bebê viver, muita coisa para acontecer. E no segundo ano de vida da criança, que é entre os 12 e os 24 meses, não deixa de ser desafiador. O que eles aprendem? Eles começam a aprender que eles têm voz, eles começam a aprender que eles podem ter autonomia, eles começam a entender que eles conseguem
ter uma personalidade, que eles conseguem querer, que eles começam a brincar, começam a exteriorizar as vontades, começam a surgir as primeiras birras, porque eles entendem que eles têm vontade, que eles querem colocar a vontade dele no mundo, mas eles não sabem o que fazer com esse tanto de sentimento que brota dali. Eles começam a brincar, começam a entrar no mundo de faz de conta, começam a organizar o dia a dia, começam a vivenciar, enfim. Esse segundo ano também é super desafiador para a criança, também é um monte de aprendizado sobre si, aprendizado sobre o corpo, aprendizado sobre como ele se comporta no mundo, aprendizado sobre como ele pensa, como ele faz, aqui não, ele sim. Ele também está tentando entender onde ele está. E no terceiro ano de vida, que é entre os 24 e os 36 meses, é onde aquela fase da autonomia, onde aquela fase da vontade atinge o auge. Que as pessoas já começam a chamar de os Terrible Twos, ou os Incríveis 2 anos, quando toda essa explosão de emoção vem à tona, quando a criança começa a entender que ela tem voz, quando ela começa a entender que ela pode chegar, pode fazer, pode testar, né? Que aí ele é um pequeno cientista, ele quer saber se ele pode subir, se ele pode descer, se ele pode puxar o rabo do cachorro, o que acontece, né? Ah, tá, se eu tocar no fogão, o fogão queima, se eu enfiar o dedo da tomada me machuca. Ele começa a entender, começa a pensar, começa a fazer, ele já entende que tá ok, machuca, mas eu quero, né? Já começa a impor as vontades dele. É uma fase que exige muita, mas muita paciência dos pais, exige muita paciência dos cuidadores, exige toda aquela gama de amor, de atenção que a gente sabe que a gente tem que dedicar para uma criança que tá nessa fase. Então, como eu mostrei pra vocês, esses 3 primeiros anos, gente, é uma explosão de acontecimento na vida da criança. É uma explosão de descoberta na vida da criança. Ela sai de um bebezinho que saiu da barriga da mãe, pequenininho, que estava aprendendo ainda a mamar, que mal enxergava, que estava aprendendo a identificar os sons, que estava aprendendo a identificar as coisas, para de repente já ter que comer, ter que mastigar, ter que falar, ter que andar. Aí aprende a correr, aí aprende que tem sentimentos, aí aprende que tem vontade, aí não tá entendendo direito como que ela se posiciona no mundo, isso pode, isso não pode, meu Deus, quantas regras, enfim. Isso é o que acontece na vida da criança, isso é o que se passa na vida da criança, é com isso que a gente tem que lidar nos 3 primeiros anos. Mas, sobretudo, é importante olhar esse período com muita compreensão. Porque a criança, ela passa por uma fase de conflito interior, com todas essas coisas que eu falei pra vocês, com todas essas explosões de sentimentos, com todas essas explosões de coisas para acontecer, que ela quer autonomia, ela quer aprender, ela quer chegar. É importante a gente olhar que essa fase de, assim, entre aspas, tá, gente? Conflito interior que a criança passa, querendo ser autônoma, querendo explorar o mundo, mas ela precisa de muita atenção e carinho dos cuidadores, ela precisa de muita atenção dos pais, das mães, do avó, da escola, enfim, de quem quer que seja que esteja despendendo os cuidados com as crianças, porque ela vivencia alterações bruscas de humor, né? Você já viu teu filho? Uma hora ele tá super carinhoso, fofinho, de repente, ele não sabe, começa a chorar, começa a gritar, enfim. Eles vivenciam alterações bruscas de humor que elas são contraditórias ao mesmo tempo. É difícil pra gente entender o que tá acontecendo com a criança, mas pra eles também é muito difícil entender o que tá acontecendo com eles. Que é nessa fase que a criança começa a deixar andar, deixar a fralda, aprender a usar o vaso, aprender a ser mais independente. Ela precisa ter esse sentimento de segurança e capacidade. E nós, pais, cuidadores, a gente precisa saber os limites para a gente conseguir dar esse sentimento de segurança, para a gente conseguir dar esse sentimento de independência, para a gente saber que o brincar é importante, que brincando as crianças estão elaborando as ideias, as crianças estão elaborando o mundo delas, e isso é super importante para o desenvolvimento saudável da criança. E às vezes a gente pensa que o que a criança vivencia quando ela é bebezinha, quando ela é pequenininha, vai ser esquecido, porque nós adultos temos poucas lembranças desses 3 primeiros anos. Vocês lembram dos 3 primeiros anos? É muito difícil a gente ter uma lembrança consciente desses 3 primeiros anos, 4, enfim, dos primeiros anos da nossa vida. É muito difícil a gente ter uma lembrança consciente. Então, inconscientemente, a gente acha que os nossos filhos não vão se lembrar dessa fase, que tudo que eles vivenciam vai ser esquecido, enfim, que não tem importância. Gente, é o contrário. Esses 3 primeiros anos são os mais importantes do desenvolvimento infantil. Já foi comprovado cientificamente que os 3 primeiros anos, eles estabelecem as relações e os sentimentos que vão ser moldados, que marcarão a vida da criança para o futuro, que é completamente determinante para como ela vai se sentir, para como ela vai se enxergar, para como ela vai
se portar no futuro e nas relações futuras que ela vai ter. 70% das conexões cerebrais ocorrem nos 3 primeiros anos da criança. Ou seja, 70% de tudo que acontece no cérebro ocorre nos 3 primeiros anos da criança. A gente tem que ajudar que os nossos filhos se desenvolvam, porque nos 3 primeiros anos é onde eles vão entender o senso de capacidade. Eu sou capaz, eu não sou, eu posso, eu não posso, o que é bom, o que é ruim. Tudo acontece nos 3 primeiros anos da criança. Então nós temos que oferecer às crianças nesses 3 primeiros anos todas as ferramentas para que elas consigam se desenvolver plenamente, para que elas consigam se desenvolver com segurança, para que elas consigam se desenvolver tendo a confiança de que elas são capazes, tendo a confiança de que elas podem ser elas mesmas, tendo a confiança de que elas podem ter o futuro que elas quiserem. Porque muitas vezes a gente fala umas palavrinhas pro nosso filho que não deve falar, a gente meio que molda a personalidade dele. Então, tendo essa consciência sobre o que a gente está conversando agora, tendo essa consciência de que os 3 primeiros anos eles vão determinar muita coisa do futuro do nosso filho, muita coisa de como eles se enxergam, a gente já pode olhar com os outros olhos. A gente já pode estimular a paciência quando vem a birra, a gente já pode estimular o Buda interior, enfim, a gente já pode tentar ter um olhar mais amoroso, um olhar mais compreensivo quando o nosso filho estiver lidando com os próprios sentimentos. Porque para eles também não é fácil, né, gente, lidar com essa explosão de coisas novas que acontece. Quando a criança é muito pequenininha, muita gente fica falando assim, deixa chorar até dormir, deixa chorar que ela vai aprender a dormir sozinha. Você fica mimando o seu filho, tira ele do berço, deixa ele chorar que uma hora ele vai parar de chorar. Enfim, isso é um costume antigo, mas muitas pessoas ainda adotam esse tipo de filosofia. E isso, gente, é um pouco prejudicial para a criança. Se você tem um bebezinho pequenininho, deixar ele chorando no berço sem assistência, você não vai estar ensinando resiliência para o seu filho, você não vai estar ensinando para o seu filho que, ok, ele vai aprender a dormir sozinho, você não vai estar ensinando para o seu filho. Você vai estar ensinando para o seu filho que não adianta chorar, que ele não vai ter nada, ele vai se sentir completamente inseguro, ele vai se sentir completamente necessitado de atenção e simplesmente não vai ter. O que você está ensinando pro seu filho a mamãe não vem, tá? É isso que você está ensinando. Você não está ensinando segurança, você não está ensinando ele a dormir sozinho, você só está ensinando ele a desistir das coisas. E o que a criança, quando é bebê, precisa? Ela precisa de alimento, ela precisa de aconchego, ela precisa de amor e ela precisa de segurança. Por isso que deixar o seu filho chorando no berço não vai prover nada disso para ele. Deixar o seu filho chorando até ele cansar no berço, a única coisa que você vai ensinar pra ele é que você não vem na hora que ele chame só, tá? Você vai estar ensinando que ele vai ser uma pessoa insegura, ele pode estar com medo, enfim, você vai estar ensinando outras coisas pro seu filho que não é necessariamente o que ele precisa aprender nos 3 primeiros anos. Você já imaginou também a criança que fica na escola e que a mãe nunca chega? A mãe que esquece o filho na escola. Você já imaginou como é que seu filho se sente quando todos os coleguinhas vão embora e ele fica lá esquecido? Ou então aquela criança, enfim, que não tem os cuidados necessários, que a mãe não faz a bolsa. Vanessa diz que concorda. Que bom, gente. Que a mãe faz a bolsa, que a mãe esquece de, sei lá, mandar o lanche pra escola. Ou então que a mãe não dá atenção quando o filho chega na escola tentando contar a história. Mamãe, aconteceu isso hoje na escola. Mãe, tá. Não dá atenção. Você já imaginou como seu filho se sente? Você já imaginou que você está perdendo uma grande oportunidade de formar um vínculo importante e vitalício entre vocês? Então, muito cuidado com as suas atitudes nesses 3 primeiros anos. Muito cuidado com a forma que você vai escolher conduzir a educação do seu filho. Das coisas básicas, como ensinar a dormir, como eu falei, de deixar sozinho no berço, como quando ele chegar da escola você não dá atenção na historinha que ele está contando. Muitas vezes ele vai chegar da escola e vai te contar uma história que você não vai entender. Meu filho tá aprendendo a falar, então ele fala muitas vezes a linguagem dele, as palavrinhas dele, e algumas vezes na maioria das vezes as pessoas não entendem, e algumas vezes eu não entendo. Hoje ele tava me contando que ele viu uma aranha, e que ele viu a aranha no parquinho. Aí ele falou assim pra mim, mamãe, Dudu viu a aranha no parquinho com a Mari. A história era essa, que ele foi com a Mari no parquinho e viu a aranha. Só que, gente, ele ficou tanto tempo pra me contar essa história, porque no início eu não tava entendendo, sabe? E eu fiquei, você foi, filho, viu a aranha, viu a aranha. Só que nesse processo, mesmo que eu não estivesse entendendo o que ele tava falando, ele tava se sentindo compreendido. Porque eu tava na altura dos olhos dele, porque eu tava prestando atenção na história que ele tava contando, porque eu tava interessado na história que ele tava contando. Então, assim, muitas vezes o que os nossos filhos precisam é só do nosso interesse.
é só da nossa boa vontade de estar ali, tá, você viu a aranha, é o quê? É uma aranha? Ah, uma aranha. Só pra tentar entender o que ele tá contando, isso já ajuda o nosso filho a se sentir confiante. Isso já ajuda o seu filho não, eu sou compreendido, eu sou escutado, não, meus pais prestam atenção em mim, minha mãe presta atenção em mim. Então isso, pra criança, principalmente nos 3 primeiros anos, é super importante. Você tá ensinando o senso dela de pertencimento, você tá ensinando pro seu filho que ele pode ser ouvido, você tá ensinando pro seu filho que sim, você presta atenção no que ele fala e o que ele fala é importante. O que seu filho expressa é importante no mundo, porque se você pensar nos 3 primeiros anos da criança, o mundo da criança é você. O mundo da criança é a família, o mundo da criança é o pai, a mãe, é a avó, são os cuidadores, é aquele círculo de amizade pequeno da criança. Então, ouça a sua criança, converse com a sua criança, brinque com a sua criança, porque assim ela vai sentir que ela pertence, ela vai sentir que ela é ouvida, ela vai sentir que ela tem atenção, e isso vai moldando a personalidade dela. E no momento que a criança não conseguir controlar a emoção, no momento da birra, no momento, enfim, do grito, que ela não conseguir controlar a emoção, o melhor que você tem que fazer é se acalmar, se controlar, se autorregular e falar tranquilamente com ela. Tentar explicar o que está acontecendo, tentar explicar o porquê que ela não pode fazer determinada coisa, enfim, se a briga foi essa, explicar o porquê que da vontade dela não pode ser atendido nesse momento. Porque o estado emocional dos pais, gente, tem grande, mas grande impacto no comportamento dos filhos. Nós somos os modelos do nosso filho. Então nós temos que modelar a forma que nós queremos que eles sejam. Se você chegar gritando com seu filho nervoso, é assim que ele vai ser. E não é isso que você quer ensinar para sua criança, não é verdade? Você não quer ensinar para sua criança que ela tem que ser paciente. Você quer ensinar para sua criança que ela tem que aprender a ouvir as pessoas. Você quer ensinar para sua criança que ela tem que esperar o outro falar para ela poder falar e ser ouvida. É isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Então, quando você estiver conversando com seu filho, ele pode ser um bebê, ele pode ter 1 ano, ele pode ter 2, ele pode ter 3. Às vezes a gente acha, não, ele tem só 2 anos, ele tem importância eu falar isso com ele. Não, gente, tem importância sim. Como vocês ouviram, esses 3 primeiros anos são fundamentais. Então senta, vê se teu filho tá te escutando, presta atenção no que ele fala pausadamente, fala baixo, olho no olho, tudo. Tenta mostrar para ele a forma como você gostaria que ele fosse, porque isso é super importante para moldar a personalidade dele, para dar um ambiente de acolhimento, de proteção, de cuidado, de educação. E a família, ela desempenha papel primordial, papel essencial no desenvolvimento da criança, para que ela se torne um adulto saudável, para que ela se torne um adulto que sinta que ele tá bem, que ele seja um adulto modelo, um adulto que a gente gostaria que o nosso filho se tornasse. E tudo começa na base. Tudo começa nesses 3 primeiros anos. Tudo começa aqui, ó, quando seu filho é pequenininho, quando você quer ensinar, quando ele ainda tá começando a aprender a andar, a falar, enfim. Nesse momento que a gente tem que aprender e tem que fortalecer todas as habilidades de vida que a gente gostaria que a gente gostaria que nosso filho tivesse na fase adulta, com o nosso modelo, com a nossa atenção, com o nosso carinho, com tudo que a gente gostaria que nosso filho tivesse. Nós temos que dar para os nossos filhos condição para que eles possam viver, para que eles possam desenvolver as habilidades que nós desejamos que eles tenham quando adulto. E a família, ela é responsável por assegurar a sobrevivência, assegurar o aconchego, assegurar o colo, assegurar a socialização da criança. É preciso dar carinho, sim. É preciso dar colo, sim. É preciso dar beijo, sim. É preciso estimular a socialização. Sabe, o carinho, o colo, o abraço, o afeto nunca é demais. E ensina a sua criança que ela pode... Fernando? Que ela pode ser desenvolvida, que ela pode ser cuidada, que ela pode ser atendida por você. E a qualidade da relação entre vocês, entre o pai e os cuidadores, deve incluir os cuidados com a criança, deve incluir estabilidade emocional. O seu filho, ele tem que ter consciência de que ele pode contar com você sempre, independente do que aconteça, independente do papai estar casado com a mamãe, independente do papai estar brigado com a mamãe, independente de qualquer coisa que aconteça no mundo do adulto. A criança tem que saber que ela pode contar com você, a criança tem que saber que ela
que ela tem em você o seu porto seguro. Então, ensine isso para o seu filho, ensine que você é o porto seguro, ensine que você tem afeto de sobra para o seu filho, ensine que você está aqui, que a mamãe está aqui, que o papai está aqui para o que precisar. E é nesses 3 primeiros anos que nós formamos a base sólida desse afeto, dessa confiança, desse amor e desse aconchego com as crianças. E os 3 primeiros anos da criança, gente, como eu já falei, eles são marcantes para o resto da vida. É nesse período que a criança decide e o que ela aprende sobre si, se ela é capaz ou não, se ela pode ou não, se ela deve ou não, se ela é amada ou não, se ela é confiante ou não. E ela também aprende sobre todo mundo que cerca ela. Se o mundo é seguro ou se é inseguro, se o mundo é amedrontador, se o escuro dá medo ou se o escuro não dá medo, se o mundo é encorajador, se o mundo não é encorajador. Enfim, tudo isso se torna parte do cérebro da criança. Lembra que eu falei que 70% das conexões cerebrais são feitas nos 3 primeiros anos? Então, tudo que ela vivencia nesses 3 primeiros anos se torna parte do cérebro, se torna parte das crenças da criança e se torna parte, mais importante, da personalidade da criança, de como ela se vê, de como ela se porta e como ela se coloca no mundo. Esses 3 primeiros anos são fundamentais para isso. E o que o seu bebê, a sua criança pequena, precisa nos 3 primeiros anos de vida, não encontra em iPad, em brinquedo, em livro, em televisão, em patrulha canina, em Peppa, enfim, em qualquer coisa que seja. O desenvolvimento correto da sua criança, ela consiste em conexão com outras pessoas, em conexão com você, em conexão com a mãe, com o pai, com a avó, com os cuidadores diretos, com as pessoas que cuidam e se asseguram que a criança esteja segura e se desenvolvendo bem. Então, o desenvolvimento correto da criança, ela consiste na conexão com outras pessoas e o cérebro do bebê, ele foi feito para buscar conexão desde o primeiro momento de vida. Assim que ele nasce, ele já busca o cheirinho da mamãe, já busca estar no colinho da mamãe. Então, desde que a criança nasceu, ela foi moldada para buscar conexão. Ela foi moldada para buscar esse aconchego, para buscar esse colo, para buscar essa segurança nos pais e nos cuidadores. E a forma que você brinca, a forma que você interage com a sua criança, a forma que você olha nos olhos da sua criança, a forma que você escuta a sua criança, tudo isso, gente, é um fator super importante de desenvolvimento. E o que as crianças realmente precisam para elas crescerem e se desenvolverem bem nos 3 primeiros anos, e claro, gente, no resto da sua vida, né, é de pais carinhosos, atenciosos e presentes, que estejam realmente ali para a criança, que brinquem, que saibam escutar, que saibam estar ali no dia a dia, enfim, que escutem as coisas, as necessidades e ajudem as crianças a se desenvolver. E o que você faz é muito mais poderoso do que você diz. Você é o modelo do seu filho, você é a forma como seu filho vai ser daqui a muitos anos. Então, se você é impaciente, se você grita, saiba que o seu filho vai seguir esse modelo. Agora, se você é carinhoso, se você é atencioso, se você tá ali, é prestativo pro seu filho, é paciente, o seu filho vai se moldar em você. Mas cedo ou mais tarde é isso que o seu filho vai desenvolver. Então, seja você as habilidades que você quer ensinar para sua criança. Seja você o maior professor que seu filho possa ter. Além das suas palavras, seja os seus gestos e os seus atos o maior molde e ensinamento que você vai dar pro seu filho. E não esquece, seu filho, ele não exige perfeição da sua parte. O seu filho, ele não exige um pai ou uma mãe perfeito. Ele só precisa que você esteja presente, que você seja carinhoso, que você seja amoroso e o mais importante, que você seja consciente das suas palavras, que você saiba que o que você está falando para ele é realmente quem você é, que você está sempre dizendo a verdade, que você é fiel, que você honra a sua palavra. É isso que o seu filho precisa de você, principalmente nos 3 primeiros anos. Com certeza, se você der tudo isso para ele, ele crescerá com bons exemplos e com atitude para se tornar a pessoa que você gostaria que ele fosse, para se tornar um adulto honrado, que eu tenho certeza que você gostaria, que você quer que seu filho seja. E quando a criança ela estabelece um vínculo seguro, através do amor, do afeto, com todos o que ele tem na sua volta, isso aumenta a capacidade de processar os estímulos e de aprender. Estar vinculado significa estar atento, se dispor a entender o que a criança precisa e prover o cuidado necessário, carinho e atenção que a sua criança precisa. E ao receber esse tipo de atenção qualificada, ao receber esse tipo de atenção afetuosa dos pais, essa relação
não se desenvolve plenamente, a criança se sente segura, se sente capacitada para ela se desenvolver com mais amor, com mais afeto e desenvolver todas as habilidades de vida que a gente quer que os nossos filhos tenham. Eu vou ler aqui uma coisa que eu separei da Unicef para vocês, que eu achei muito lindo, que eu achei inspirador. E olha só, o relacionamento entre bebê... Vou pegar aqui para eu poder ler esse livrinho aqui para vocês, ó. O relacionamento entre bebês e os pais ou as pessoas que lhe prestam cuidados primários é crucial para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e emocional da criança. Os problemas de desenvolvimento de comportamento, que muitas vezes se mantêm ao longo da vida, na maior parte dos casos têm origem nos distúrbios desse relacionamento. E quem falou isso não fui eu, tá, gente? Quem falou isso foi a Unicef. Ou seja, os 3 primeiros anos de vida do seu filho são essenciais para moldar a pessoa que ele vai ser, para moldar as relações sociais que o seu filho vai ter, para moldar o sentimento de capacidade, de pertencimento, para moldar todo o sentimento de inteligência que seu filho vai ter. Então, os 3 primeiros anos são cruciais para que nós possamos estar presentes, para que nós tenhamos consciência de que as nossas palavras, os nossos gestos e os nossos atos estão moldando os futuros adultos que nós queremos conviver, os futuros adultos que nós queremos que os nossos filhos sejam. Não esqueça, esteja presente, dê muito carinho, dê muito afeto, dê muito colo, sobretudo muita paciência, que os nossos filhos precisam que nós sejamos pacientes com eles, porque eles estão aprendendo, eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo, eles precisam que nós tenhamos paciência para que eles consigam também entender, para que eles consigam saber e se localizar no mundo. Então, esses 3 primeiros anos precisam de muita paciência da nossa parte, de muito afeto, de muito carinho e de muita atenção. E eu tenho certeza que dessa forma os nossos filhos vão ser os grandes homens e mulheres que nós desejamos que sejam. Serão grandes homens e mulheres confiantes na capacidade, na inteligência e no desenvolvimento deles. E eu vou acabar com uma frase linda de Santo Agostinho, que eu adoro, que fala assim: a medida do amor é amar sem medidas. Então amem seus filhos sem medidas, que eu tenho certeza que assim eles crescerão grandes e maravilhosas pessoas. Obrigada por estar aqui comigo hoje, obrigada pela companhia que vocês sempre fazem, beijos e eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau!